à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai também acolhendo cada um que chega, né? A gente pensou de começar com um texto do Leonardo Boff, que é um pedaço do texto dele, que é daquele Críticos, Criativos e Cuidantes. Eu não sei se vocês já viram. Ele diz assim, o Leonardo, somos críticos quando situamos cada contexto ou evento em seu contexto biográfico, social e histórico. Nós somos criativos, criativas, quando, além das fórmulas convencionais, inventamos maneiras surpreendentes de expressar a nós mesmos e de pronunciar o mundo. Somos cuidantes quando prestamos atenção aos valores que estão em jogo, atentos ao que realmente interessa e preocupadas com o impacto que nossas ideias e ações podem causar nos outros. Então, com essas palavras do Leonardo Boff que nos convoca para sermos críticos, criativos e criativas e cuidantes, é que a gente quer começar esse encontro, né? Até agora nós somos 14 pessoas, a gente está gravando esse encontro para outras pessoas que às vezes está com problema de internet, às vezes está no trabalho ou na escola e não consegue acompanhar e possa acompanhar, então, esse nosso encontro. A gente pensou que, no primeiro momento, se a gente pudesse apresentar aqui esse tipo de nome da onde a gente é, se a gente participa de um grupo ou não, aí a gente poderia estar falando aqui, né? Então, eu sou Carmen, eu estou na coordenação desse programa, sou do Cajueiro, e também da Rede Caminho de Esperança, né, pelo Cajueiro. E aí a gente vai escutando, então, cada uma. Então, eu estou colaborando mais na coordenação, colocando mais, acompanhando essa parte mais estrutural do curso, né? Boa noite a todas e todos. Eu sou o Luiz, integrante aí da Comissão Nacional de Assessores da PJ e do Cajueiro, e também vou tentando acompanhar um pouco das ações e dos processos que o Cajueiro vai fazendo. Integro aí com a equipe de coordenação. A gente chamou o Luiz para ele ajudar a gente hoje a refletir sobre a questão das rodas, tá? Boa noite. Eu sou Josias, sou do IJA, Instituto de Juventude da Amazônia, faço parte da Rede Caminho de Esperança, representando o IJA, e estou acompanhando o curso na tentativa de ser um facilitador. Legal. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu sou Delane, eu moro no Valparaíso, mas eu trabalho no Gama, sou professora de arte e estou atualmente trabalhando na CRE, junto com um grupo de colegas, com um projeto chamado Espaço Olhar, que é um espaço de terapias integrativas e de acolhimento
e foi através de uma colega de nome Francisca que me indicou os cursos do Cajueiro e que eu acabei escolhendo a roda de conversa porque eu me identifiquei já com a ideia, com o formato desse tipo de trabalho, e eu acho que isso vai ser bastante interessante, inclusive para quando eu retornar para a sala de aula, que é o que eu pretendo fazer. E estou atrasada, né? Desculpa aí. Tá bom, E o curso começou em agosto e eu cheguei agora. E eu ainda estou na primeira trilha e entrando com vocês, assim, num salto mortal na terceira trilha. Mas eu estou indo, tá, gente? Estou gostando do que eu estou fazendo. legal. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Joyce Lorena, eu moro na Paraíba, no sertão paraibano, em Cajazeiras. Eu faço parte da Juventude Camponesa, que é acompanhada pela Comissão Pastoral da Terra, aqui do sertão. E faço parte da liderança juvenil aqui do meu assentamento. Eu moro em assentamento de reforma agrária. E fui indicada por Cecília, acredito que Carmen conhece. Uhum. Também iniciei faz uma semana o curso e espero conseguir acompanhar vocês. Bem-vinda, Cecília. Ou bem-vinda, Joyce, perdão. Boa noite. Eu me chamo Laís, sou do interior do Maranhão e estou a serviço da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude. Também atuo aqui na Diocese junto à equipe de articulação da Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos de Violência contra a Mulher. Também sou da turma que iniciou recentemente o curso, estou aí entrando na segunda trilha e está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso e é muito bom estar nesse espaço com vocês. Então, bem-vinda, Laís. Obrigada. Eu vou pegar carona nas companheiras que acabaram de falar também, né? Que também iniciei recentemente, a semana passada, que eu ingressei aqui. Eu me chamo Rafael, eu sou natural do Mato Grosso, da cidade de Barra do Garças, mas eu falo da cidade de Erechim, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Conheço o Cajueiro já há um bom tempo, né? Presença na pessoa da Carmen aí, tantos outros e outras companheiros e companheiras aí. E também fui indicado pelo Ricieri, que é um coordenador nacional da Pastoral da Juventude. No momento, eu não estou na estrutura da Pastoral da Juventude, eu estou trabalhando num centro de educação popular de Passo Fundo, e que no momento a gente está trabalhando com a formação de conselheiros de saúde e de militantes de movimentos sociais na defesa do SUS, né, no fortalecimento do SUS. Então, é desse lugar que eu venho falando nesse momento. Legal. Boa noite. Me ouvem? Sim. Não estou conseguindo ajeitar a câmera. Eu sou Terliane, sou do Ceará e atualmente eu estou a serviço da coordenação diocesana da Pastoral da Juventude na Diocese de Itapipoca. Faço parte da Comissão Diocesana de Enfrentamento aos Ciclos de Violência contra as Mulheres, projeto nacional. Sou professora, leciono na rede municipal, professora de matemática. Atualmente faço uma pós em especialização em juventudes no mundo contemporâneo. Michele, que é secretária nacional, estuda comigo. E foi justamente por meio da Pastoral da Juventude que eu senti a necessidade de conhecer mais a respeito das juventudes. E fui indicada por um jovem da Pastoral da Juventude para estar hoje no curso. Estou um pouco atrasada também, mas estou tentando organizar meus horários para que possa dar certo. E é isso. Vai dar certo. Boa noite. Eu sou a Érica, eu sou religiosa,
serva da Santíssima Trindade. Fui indicada pelo IPV, o Instituto de Pastoral Vocacional. É difícil falar tudo que eu faço. Atualmente eu estou na Rede Um Grito pela Vida, combate ao tráfico humano. Estava na Pastoral da Juventude de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, mas atualmente estou em Juiz de Fora, estou fazendo faculdade de Direito na Federal de Juiz de Fora. Então, estou me integrando. E quem me indicou foi o próprio IPV, nessa necessidade, né, que o próprio Cajueiro solicitou, então o IPV acabou indicando. E é um pouco isso. Também estou tentando chegar aí na trilha, na roda, estou um pouco atrasada também, mas estou indo atrás. Legal. O IPV também, o Instituto Pastoral Vocacional, também é parte da rede Caminho de Esperança. Eu sou do Mato Grosso do Sul, esqueci de falar. Legal. Que lugar no Mato Grosso, Érica? Eu sou de Dourados, também faço cresci nessa questão de movimentos de MST, então estou bem por dentro aí, que as meninas falaram. Boa noite, gente. Eu sou a Mônica, faço parte da Pastoral da Juventude e atualmente eu sou a serviço da Coordenação Regional pela Arquidiocese de São Paulo. Fui indicada pelo Robson, que é o atual coordenador nacional aqui do C1. E, além da participação dentro da coordenação regional, eu também participo do GT da campanha aqui no regional. Então, também tem a Jo, que tá participando aqui das rodas. Ela até não pôde estar hoje, porque ela está numa reunião do GT nacional. Então, a ideia da participação é realmente para que a gente multiplique isso depois aqui internamente no regional e potencialize a campanha. Tanto muito feliz de estar com vocês. Eu estou bem no comecinho também, estou perto de fechar aí a primeira parte, né, e já indo para a segunda trilha, mas está sendo uma experiência bem legal, um material muito interessante também, tem sido muito gostoso fazer esse caminho. Legal, Mônica. Bom, eu sou o Thiago, eu sou aqui de Belo Horizonte. Atualmente eu estou na Secretaria Regional da PJ Leste 2, né? Agora só Minas Gerais. Também estou no bonde do comecinho aí, como que entrou agora, né? E fui indicado pela Mariana, né? A gente teve uma conversa aqui, né? E a Mari que me apresentou essa possibilidade. Sou professor de matemática, me formei tem 5 anos e agora estou cursando História. E é isso. Bem-vindo, Oi, Thiago. gente. Oi, Silene. Oi, gente, boa noite. Eu sou Silene, falo aqui do interior de São Paulo, da cidade de Jundiaí. Mais uma vez aí fazendo uma formação no Cajueiro. Eu fiz o do ano passado de projeto de vida e agora de rodas de conversa. O interesse é para o trabalho mesmo. Eu trabalho numa prefeitura, né? Sou concursada como psicóloga. E o interesse é conseguir trazer as rodas de conversa para articulação de políticas públicas no município. E é um prazer estar aqui com vocês. Já estive em alguns espaços, em alguns serviços de acompanhamento, né, no serviço de assessoria, e agora sinto o curso como uma necessidade de atualizar um pouco as metodologias, de afinar um pouco com a linguagem da juventude para esse novo desafio, que é articular as políticas públicas aí no âmbito municipal. Tenho aí um histórico com a Pastoral da Juventude, claro que é a PJ que me traz para esse universo. Legal, obrigada, Silene. Prazer. Boa noite, pessoal. Meu nome é Olívia, eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Fiz parte durante algum tempo da Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese de Mariana, né? Região Leste 2. Hoje eu atuo no GT de articulação da campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher da Arquidiocese, né? Sou graduada em licenciatura em artes cênicas e faço bacharel em interpretação teatral. E estou muito feliz por estar aqui com vocês, é o meu primeiro curso,
do Cajueiro, e metodologia de roda de conversa foi uma indicação dos companheiros do meu grupo de articulação da campanha para estar aqui. Espero que caminhemos juntos. Legal, Olivia. Eu acho que falta o Pedro agora, né? Não sei se o Pedro está podendo falar. Estou podendo. Boa noite. Tá. Boa noite a todos. Eu sou o Pedro, sou de Itaberaí, Goiás. E hoje eu estou aqui participando, vindo de um espaço de fala da Pastoral da Juventude, com indicação da irmã Catiusca. E muito animado também, e assim como todos, estou aí na correria para conseguir caminhar junto, né? O importante é a gente caminhar junto, e contem comigo, estou à disposição. Legal, Pedro, obrigada. Gente, eu não sei se eu consegui verificar se todo mundo falou. Tem alguém que... A Jessineia falou, Jessi? Ela saiu, ela não deve ir atender alguém. Então, a ideia do encontro nosso hoje é esse encontro da gente ir pouco a pouco se conhecendo e da gente falar um pouco da questão do curso, nesse ponto que a maioria ou uma grande parte já chegou ou está chegando, que é na trilha 2, onde a gente fala um pouco das rodas, a história, a metodologia, um pouco a estrutura dessas rodas, né? A trilha 1, ela está organizada mais na perspectiva mais ampla, né? Primeira rota é escolhemos o amor, a segunda rota é a questão dos sujeitos, para pensar a questão da metodologia em Paulo Freire, e a terceira é a questão do bem viver. E aí a segunda rota, ela tem essa finalidade. Mas antes da gente passar a palavra para o Luiz, a Jessineia não falou, eu podia dizer, Jessi, quem é você? Gente, desculpa, porque bateu uma pessoa aí no portão, uma senhora, já com 2 crianças no braço pedindo comida, né? Aí eu não pude deixar de ir lá conversar com ela, né? Aí nem falei nada para você, porque me ausentei um pouquinho. Mas então, eu sou Jessineia, faço parte da congregação das missionárias de Jesus Crucificado. Cheguei aqui em Manaus vai fazer 2 meses, eu estava morando no Sol Nascente, no Distrito Federal, e também faço parte do Cajueiro, né? Sou parte do Cajueiro, e dentro dessa questão do Cajueiro, estamos aí na rede Caminho de Esperança, que também a congregação nossa está dentro também, né? E é isso, não sei, mais ou menos isso, né? Então, eu pensei na nossa dinâmica, por exemplo, se o Luiz podia colocar um pouco a questão de como é que a gente pensou, né, Luiz? Essa questão um pouco, que a gente ficou um tempo definindo, inclusive teria 3 rotas, depois montamos 3 rotas, depois o conteúdo nosso esgotou em 2 rotas, aí a gente falou, não, é porque são só 2 mesmo, não tem 3 aqui não. Então, mas isso é fruto de várias conversas, né? Então, aí eu passo a palavra para o Luiz, para ele poder nos situar aí dentro dessa questão. Luiz, eu estou até armada aqui com todas as rodas. Você desligou o microfone e não terminou de falar, Carmen. Eu estava preocupada em desligar o microfone, desliguei. Era para dizer, eu estou armada com todas as rodas de conversa aqui, porque como você podia atrasar, aí eu me armei assim, de todo o material. Agora sim, vou desligar. Tempo. Só dizer para a Carmen para ela desarmar, que aqui é todo mundo na paz, hein? De fato, né? Então, gente, primeiro
dizer da alegria, né, de que é poder encontrar esse grupo, né? Nós estamos aqui em 15 de um coletivo que é maior, né? Então, o que que eu pensei? Qual foi o movimento que eu pensei? Nós vamos conversar aí uns 15, 20 minutos, e aí depois a gente pode abrir para perguntas, para alguma dúvida, mais sobre a estrutura metodológica das rodas, né, Carmen, e dos passos, né? Dentro da roda e dentro dos materiais que vocês vão tendo, que vocês vão ter contato com as rodas em si, né? Bem, primeiro é dizer assim, qual é a ideia de uma roda, né? A gente aprende dos círculos populares do Paulo Freire, mas a gente aprende dos nossos irmãos indígenas e dos nossos irmãos africanos a circularidade, né? A gente, quem aqui passou, está na pastoral, ou passou pela pastoral, sempre aprendeu, né? A gente faz círculo e organiza o espaço da reunião do grupo, porque não tem ninguém melhor e para todo mundo poder se olhar, né? Então, a ideia da roda é um pouco dessa, né? A gente girar olhando uns para os outros e fazendo um caminho junto de reflexão sobre um tema específico, sobre políticas públicas, sobre educação e violência, sobre a vida das companheiras, ou sobre o que significa ser jovem, mas fazer reflexão muito mais a partir da experiência da vida concreta dos jovens e das pessoas que estão na roda, do que da teoria, né? Claro que do ponto de vista de conteúdo, e a gente vai acolhendo também quem vai chegando, do ponto de vista de conteúdo, a gente precisa dar alguma base teórica para a pessoa que vai conduzir, né, que vai ter aí a tarefa de facilitar a roda. Então, todos os 4 volumes, né, das rodas, pela vida das companheiras, políticas públicas, juventude, educação, religião e violência, e o que é ser jovem, todas elas, e as outras 2 que vão ser lançadas nesse ano, né, logo mais vai sair, né, a gente espera, né, Carmen, que agora no mês de outubro a gente faça o lançamento da roda de conversa sobre projeto de vida, e no mês de novembro, dezembro, a roda de conversa sobre juventude e comunicação. Então, é uma coleção que tem essa preocupação. Girar, provocar movimento de rodar, de roda, de círculo, de partilha. É uma reflexão de conteúdo, né? Ora, ao fazer uma reflexão de conteúdo, é importante refletir o conteúdo para dar elementos para o facilitador fazer o diálogo fluir, né? Então, isso é um primeiro pressuposto que a gente precisa estar atento a olhar para o material. Ele traz um conteúdo que tem um foco, que é gerar reflexão. Então, se a gente pega, por exemplo, essa roda que está nas minhas mãos, que é pela vida das companheiras, mais do que trazer um texto sobre algum dos temas ligados ao enfrentamento dos ciclos de violência contra as mulheres, ele traz instrumentos metodológicos e informações também de conteúdo teórico para que o facilitador consiga conduzir um diálogo onde as pessoas tenham liberdade de falar e reflitam juntos, desde a sua vida, sobre o tema, né? E em uma reflexão que quer dar sempre um passo, né? Então, qual é o passo que eu quero dar com a roda de conversa pela vida das companheiras? Eu quero enfrentar a violência contra as companheiras, contra as mulheres. Vou fazer isso como? A partir da vida concreta das pessoas que ali estão. A roda de conversa de políticas públicas, eu quero construir políticas públicas de juventude a partir da vida
e das realidades concretas de quem está ali. Então, a roda sempre vai fazer esse movimento. Por isso que, quando a gente pega o material da roda, ele vai ter duas grandes partes. Uma primeira são os roteiros para cada roda, e uma segunda são anexos. São informações importantes. São textos de reflexão, é indicação de filme, de música, de material para dar subsídio para aquele ou aquela pessoa que está com a tarefa de facilitar a roda. Bem, quando a gente pensa na roda e na estrutura do material, toda a coleção ela tem mais ou menos a mesma lógica de organização de índice, a gente poderia dizer assim. Eu sempre convido alguém que faça uma apresentação daquele conteúdo, daquele material, e eu inicio a roda trazendo um texto que retoma o que são rodas de conversa, por que roda, objetivo e metodologia. Então, é um texto introdutório a esse espírito e a esse método, a esse movimento das rodas. Depois, aí entra de fato no roteiro de cada roda. As rodas, elas têm 3 ou 4 encontros, que são encontros processuais, que se relacionam, mas que são encontros onde não há dependência, né? Tem um processo entre eles, mas eu posso ter um jovem que participe só da terceira roda, por exemplo. E não é pré-requisito, né? Não é igual ao ensino... não é igual a estrutura da educação no país, que eu só faço o ensino médio depois de ter feito o ensino fundamental. Não tem essa estrutura a roda, né? Claro, ela tem um encadeamento. Se o jovem conseguir participar dos 3 ou dos 4 encontros que o material propõe, ele avança na reflexão, ele faz um caminho. Mas, por si só, cada roda também faz um caminho temático de reflexão. Bem, depois que apresenta os materiais, os roteiros, desculpa, aí vem os que no material das rodas a gente chama de adendos. O que são adendos? São informações que vão contribuir no processo de aplicação e sistematização da roda. Então, normalmente, o primeiro adendo é um passo a passo de uma capacitação para quem vai facilitar a roda e para quem vai registrar, que são duas funções diferentes, né? Eu tenho quem vai conduzindo e eu tenho quem faz o registro, tanto do que é dito verbalmente, oralmente, como aquilo que é dito na expressão, no gesto, na expressão corporal, nos olhares, né, que os jovens vão trocando durante o processo da roda. Depois, o adendo 2 de todas elas é um texto sobre a campanha Juventude Quer Viver, que é uma campanha que o Cajueiro executa desde quando era Casa da Juventude, que é um compromisso com a vida, né, da juventude concreta. E aí depois os adendos são textos, materiais ou indicações de filmes e livros, coisas que vão dando subsídios para a pessoa que vai facilitar, né? Bem, cada roteiro metodológico da roda, então cada roda em si, ela tem a seguinte estrutura, que é padrão em todos os materiais. Às vezes, se alguém comparar, mas eu peguei a roda de conversa pela vida das companheiras e peguei educação, juventude, religião e vi umas pequenas diferenças. Ok, pequenas diferenças, mas a estrutura metodológica das rodas é uma só. Qual é essa estrutura? Eu sempre começo com um diálogo fraterno, né? A gente aprendeu na pastoral da juventude, nos movimentos sociais, a acolhida ela é muito importante. E a acolhida com poesia, com música, com arte, né? Tem uma sensibilidade que é provocada e é despertada, né, com a arte. Então, eu sempre tenho um diálogo fraterno, essa acolhida.
Depois, o material, a roda, o primeiro ponto que vem é o chamado de ambientação e material necessário. O que é isso? São dicas muito práticas para quem está organizando a roda, sobre como organizar o ambiente e o que vai ser preciso para aquela roda. Então, você vai precisar fazer cópia de algum material, você vai precisar de canetão, de papel, baixar um videoclipe, uma música, né? De novo, né? Sempre tem essa coisa da circularidade e de um ambiente que seja acolhedor, um ambiente que fale por si, né? Que já desperte, que já sensibilize. Por exemplo, na roda de conversa pela vida das companheiras, em uma das rodas se pede para que no ambiente hajam brinquedos e tenha uma caixa azul e uma caixa rosa, que é a ideia de provocar depois na dinâmica, que é proposta na técnica proposta, aquela reflexão assim, o que é de menino, o que é de menina, para a partir dessa técnica refletir as questões de gênero, por exemplo. Das relações entre homem e mulher, né? Mas percebam que o ambiente, ele já vai falar. Então, eu vou chegar no ambiente, o jovem vai chegar no ambiente e vai encontrar brinquedos espalhados pela sala. Esse brinquedo vai gerar uma curiosidade. Entende? Que o ambiente, ele é importante. Bem, depois, o material vai apresentar um item chamado introdução, que é essa ideia da acolhida das pessoas, de motivar uma apresentação de quem chega, de levantar as expectativas, os desejos para aquela roda, de fazer aqueles combinados, né? De fazer aqueles combinados que são importantes, né? De respeito à fala do outro, de também fazer falas curtas. Isso tudo a gente vai fazer nesse momento ali da introdução. E é bem isso que a Glauciane escreveu ali no bate-papo, né? De fato, o ambiente diz muito, né? A acolhida, o tema, ele gera uma expectativa, ele encanta, né? Eu lembro as primeiras atividades que eu fui da Pastoral da Juventude, eu chegava e o ambiente colorido, organizado, e aquilo me encantava e me fascinava. Eu já tinha desejo de voltar. E não tinha nem começado o encontro, né? Que depois era o que ia me tocar mais, né? Para dizer que o ambiente é muito importante. Depois, então, eu tenho aí ambiente e materiais necessários, introdução. Essa introdução eu também posso fazer um movimento de um gostinho, assim. Algo que provoque, que chame, que convoque para aquele tema. E depois, aí eu vou entrar na apresentação da roda, que é o item 3, que aí, de fato, eu vou apresentar o objetivo daquela roda de conversa que vai ser vivida naquele momento. E aí, nesse momento, eu, de fato, começo a entrar na partilha, no diálogo sobre o tema que eu quero conversar na roda, né? Mas ainda à guisa de introdução, de uma provocação inicial. Porque é nos itens seguintes, que é o item 4 e 5, diálogo com a realidade, ou diálogo com a juventude, e diálogo para a ação, que aí eu vou aprofundar o debate. O diálogo com a realidade, ele quer ser muito mais motivar os jovens a olharem para suas vidas ou para uma realidade específica, a partir da vida, e o diálogo para a ação, que é provocar que o grupo que está ali reunido pense ações que possam ser executadas na sua realidade para transformar aquela realidade. Sejam ações menores e mais simples, ações maiores, né? Então, percebam que é um movimento que parte da vida e que leva para a vida, né? Tanto do ponto de vista de uma ação que altera a vida das pessoas, quanto de quem entra para uma roda, depois de ter girado na roda, não pode ser o mesmo, né? Tem uma expressão que é atribuída a Santa Teresa de Calcutá, que ela diria, né? Que ela dizia assim: eu não posso deixar que alguém saia da minha convivência
pior do que chegou. E a roda, nesse movimento de girar, ela tem que inquietar, ela tem que provocar sempre mais vida. Seja pela acolhida da dor que se apresenta na partilha, no diálogo, seja pela ação que ela vai provocar. E aí, por fim, a roda propõe um movimento de conclusão, que normalmente é um fechamento, uma avaliação daquela conversa, uma música que a gente vai ouvir juntos. E aí, o material sempre ou quase sempre vai ter anexos a cada roda. O que são esses anexos? São ou textos ou materiais que são importantes para o desenvolvimento da roda. Então, por exemplo, na primeira roda de conversa pela vida das companheiras, que está tratando das relações de gênero, das relações entre as pessoas, ela tem por exemplo, um dos anexos é uma definição de vários termos que estão ligados à afetividade e sexualidade. O segundo anexo é um texto sobre esse conceito de gênero. Então, para dizer que são materiais que não vão ser lidos, né? Não se trata de pegar um texto que está lá e ler ele do começo ao fim com os jovens da roda, né? Até porque não é a proposta, né? Qual que é o movimento do texto? É dar aquilo que eu falava anteriormente, de dar subsídio teórico para quem está conduzindo, né? Para quê? Para que isso, né? Para que quem está conduzindo consiga perceber e provocar diálogo, ao mesmo tempo que provoque mudanças que às vezes por si só não aconteceriam. É um modo do facilitador provocar um rompimento com o senso comum. Não por uma exposição, por uma fala, mas por um modo de conduzir, por uma provocação ou outra que ele vai fazendo. Ali, e aí eu vou fechando a fala, dentro do diálogo para a realidade, do diálogo para a ação, cada roda de conversa se preocupa em apresentar no seu roteiro técnicas para serem executadas para que haja o diálogo. Então, se a gente pegar a primeira exemplar das rodas de conversa, que tinha ali o debate sobre o que significa ser jovem, Carmen vai mostrar em seguida, né, que é a roda de capa vermelhinha, ela tem uma das rodas de conversa, por exemplo, que a técnica é olhar para duas pinturas, uma que é muito retilínea, com várias cores, e uma outra que é mais ali, ó, uma é a primeira pintura, que são quadrados coloridos. Se for na outra página, vai ter uma outra pintura, que é uma pintura não tem tantas cores, mas é uma pintura mais desorganizada do ponto de vista de padrões estáticos, né? E aí, por exemplo, nessa roda se propõe assim, ó, que os jovens olhem para essas duas imagens e digam qual delas tem mais a ver com a juventude e por quê. Percebam que é um movimento para gerar o diálogo e a partilha entre os jovens, né? Então, essa é uma grande preocupação do caminho metodológico de todas as rodas. Dar dicas, dar instrumentos, propor técnicas para gerar o debate e não um monólogo. E para nossa conversa hoje não ser um monólogo, eu também encerro, né, dizendo que nesses tempos que a gente vive, e sobretudo nesses tempos de que sejam logo de pós-pandemia, porque ainda não é pós-pandemia, porque a gente está nela, né? Mas nesses tempos que a gente está vivendo, nunca foi tão necessário uma escuta atenta do outro. Né? O Rubem Alves, ele escreve um texto dizendo que a gente tem, o texto chama escutatória, e ele diz assim, nós temos cursos de oratória e precisaríamos de cursos de escutatória, para aprender a ouvir o outro na inteireza daquilo que o outro apresenta para nós. E a roda de conversa, ele é um caminho que eu ousaria dizer que é um curso de escutatória, porque na roda todo mundo vai falar, mas mais do que falar, eu também vou ouvir a partilha do outro.
Porque se tivermos em 20, eu vou falar 2, 3 vezes, e meu companheiro, minha companheira vai falar 2, 3 vezes. E até todo mundo falar, eu fiz muito exercício da escuta, né? Então, esse é uma grande contribuição para a roda, né? Uma escuta atenta da vida uns dos outros, umas das outras, né? E com isso, Carmen, não sei se era isso, mas... Eu acho que ficou bem legal, Luiz. Luiz, um aspecto também que eu acho que é importante, talvez a gente, nessa conversa, reforçar, é assim, o que não é roda de conversa? Né? Porque nós temos uma tradição como professores, ou seja, da prática também da igreja, que é, por exemplo, quando você vai a uma celebração religiosa, você tem uma pessoa, normalmente, que fala e as outras que escutam, não é assim? Na escola também, a maioria das vezes, a gente tem uma pessoa que fala e a maioria que escuta. E essa prática ela está muito introjetada em nós. Não é porque a gente escolhe que ela esteja introjetada, não. É porque, como a gente passa muito tempo da nossa vida repetindo essa prática pedagógica, seja porque a gente é submetido a ela ou porque a gente, quando vai começar a dar aula, a gente repete os nossos professores, né? Ou quando a gente vai para uma reunião de grupo, a gente acaba repetindo o líder religioso e a gente ocupa muito a palavra. Então, a gente dizer assim, olha, eu estou dizendo porque assim, a gente acompanhou uma turma de roda de conversa no primeiro semestre, né? E aí, quando foi a hora de elaborar as rodas de conversa, muitas das propostas que vieram eram assim, 3 rodas, 3 palestrantes, temas diferenciados, né? Então, a gente dizia para a pessoa assim, olha, uma roda de conversa, ela não tem uma pessoa que fala, ela tem um mecanismo, que é esse roteiro que o Luiz explicitou para a gente, ela tem um mecanismo pedagógico, ela tem uma trajetória pedagógica que não precisa ser rígida, mas ela tem uma proposta que é provocar que a roda gire, quer dizer, que a conversa flua. Não é a gente fazer... não, eu vou... Uma pessoa disse assim, olha, Carmen, o tema vai ser gravidez na adolescência, droga e alguma coisa ligada ao sentido da vida. E eu perguntei, de onde você tirou esses temas? São temas que a juventude precisa. E eu falei, precisa por causa de quê? Né? Da onde você tirou isso? E, às vezes, eu respondi a alguns trabalhos, às vezes a pessoa recebe e pode achar que é dureza de dizer, mas eu estou dizendo o que isso tem a ver com roda de conversa. E ainda mais que a gente tem uma dinâmica não sei vocês, mas aparece muito na internet convite para rodas de conversa. E, normalmente, esse convite para roda de conversa tem uma pessoa que fala e as outras pessoas que escutam. Aí eu pensei, por que diabos, desculpa aí a palavra, a pessoa põe esse título, né? Eu acho que é para ficar bonito, só. Às vezes a gente fala, vamos fazer um seminário, vamos fazer uma oficina, mas não tem nada a ver o título que a gente dá à oficina. Vai produzir o que essa oficina? Nada. Vai lá escutar os outros a falar. A gente repete a mesma lógica dessa de um fala e os outros escutam e muda os nomes. Aí a gente chama de oficina, chama de seminário, chama de qualquer coisa, mas é uma palestra em que a gente diz o que a gente acha que os outros precisam, né? Então, a ideia da roda é essa, provocar todos nós que estamos fazendo o curso, e nisso que o Luiz colocou, a gente, primeiro, a gente dizer, roda de conversa, desde o Paulo Freire, que é da onde nasce essa trajetória, dessa metodologia organizada, mas como o Luiz lembrou,
determinados lugares onde a gente, por exemplo, quem nasceu na zona rural, quem nasceu nos interiores, nas portas das casas, o povo não precisa estudar metodologia para fazer roda de conversa. Cada um chega e já sabe fazer um conversa ou não conversa, fica em silêncio, né? Quem mora no sul do país tem as rodas de chimarrão, né? Então, tem um punhado de experiência de rodas de conversa que também estão na nossa trajetória e que a gente precisa estar atento e recuperar. Então, eu estou trazendo uma coisa que faz parte, não é que as pessoas fazem isso por maldade, não, mas a trajetória nossa ela é marcada por isso. E a ideia da proposta do curso é como é que a gente pode fazer diferente. Tá? Então, a gente não pode fazer um curso de metodologia de roda de conversa e, no final, fazer palestra, porque aí nós estamos lascados. Nós que preparamos o curso em 1 ano, que tristeza foi essa? A gente fazer o curso, acompanhar o povo 4 meses para sair palestra. Entendeu a minha preocupação? Então, Luiz, a palavra contigo de novo para você provocar o grupo agora. Não, e antes de provocar o grupo, Carmen, acho que vou voltar no texto do Rubem Alves, do Escutatório. Quem não conhece o texto, vale a pena ler, tá disponível na internet. A gente pode também depois colocar ele. Porque o Rubem Alves diz assim, ó, a gente, no cotidiano da gente, a gente aprendeu a não ouvir o outro. Sobretudo quando o outro partilha um sofrimento. Que aí a gente começa uma guerra em quem sofre mais. Ah, meu braço tá doendo. Ah, mas doeu o braço não é nada, eu dou o braço e a perna. Ah, mas eu dou o braço, a perna e a coluna. Ah, mas eu tô sem andar. A gente compete, né? Um com o outro sem acolher, sem ouvir o outro, né? Mas, dito tudo isso, né, a gente poderia, enfim, partilhar alguns aspectos que chamam a atenção, ou trazer algumas dúvidas, né? A palavra fica com vocês, companheiros e companheiras, né? Apesar da gente não estar em roda no sentido presencial, né? Nós estamos numa tela de computador, mas fica aí o convite para a gente poder partilhar ou dúvidas ou sentimentos que vêm, né? A partir dessa conversa aí que eu e a Carmen provocamos a vocês, né? A gente pode ir se inscrevendo ali pelo chat, e aí, nesses minutos que nos restam, né, a ideia é seguir mais ou menos até 9h10, 9h15, até porque a gente sabe do cansaço de todo mundo. Quem se voluntaria? A Carmen traz essa questão da não palestra, do não seminário, e aí eu queria ver, sobretudo com os estudantes, Carmen, com as juventudes aí, qual as dicas que a gente faz enquanto professor, enquanto assessor ali que está na roda de conversa, para poder trazer para eles essa questão da fala, que é o momento de fala deles. Porque às vezes a gente tenta puxar e ainda assim tá aquela roda meio tímida, meia parada, e dá alguns sinais, os meninos estão ainda assim meio silenciados. Como a gente faz para instigar, para desenvolver neles essa oratória, junto com a escutatória, tão necessário numa roda de conversa? Quais as dicas? Help! Legal, Glauciene. Talvez a gente pode ver se tem mais dúvidas, umas 2 pessoas falarem, e a gente responde em bloco. Dialoga em bloco, né? Boa noite. Eu entrei agora, mas eu fiquei um pouco nessa última fala da Carmen, e quando ela fala dessa questão das várias rodas de conversas, que se dá o nome de roda de conversa, mas que uma pessoa fala e outras escutas, né? Mas eu ficava pensando que é exatamente esse colocar roda de conversa, porque, na verdade, o nome é bonito, ou talvez a gente procura atrair, né? A gente fica procurando que temas a gente vai atrair o jovem ou as pessoas, né, para participar, né, para dar mais gente no curso, talvez, ou na roda de conversa, que a gente diz assim. Mas, graças a Deus, ultimamente se está colocando, tipo, bate-papo jovem, e que se está deixando também os jovens
falarem nessa escuta da juventude, né? Até para saber como se trabalhar em relação à questão da juventude. Mas para mim fica muito forte essa questão, né, dessas rodas de conversas, mas sobretudo nessa questão, quando ela falava também de que quem é do interior, talvez tem as suas próprias rodas de conversa, não precisa, né, essa questão de dizer, e cada um vai chegando e vai falando rodas de conversa. Eu ficava pensando, até online mesmo, né, do outro lado do mundo, eu ficava pensando, a gente tem uma bela experiência aqui, nós somos 3 irmãs, e uma irmã, ela mora na Itália, e a gente, quando ela se dispôs, foi transferida para a Itália, a gente propôs, né, dessa roda de conversa, de escutar uma a outra, né, sobretudo porque quem é do Brasil, que vai para outra realidade, sabe as dificuldades, né, então essa escuta, e que é um tanto difícil a gente fazer essa escuta, né, e nesse diálogo, nessa convivência, a gente não tem essa paciência de escutar o outro, né? Sobretudo quando vem com essa questão de doença, quando o Luiz falava, né? E a gente começa a cortar, né? Porque a gente não quer escutar, né, a dor do outro. A gente custa escutar a dor do outro, né? E é um tanto complexo e um tanto difícil, mas que a gente precisa cada vez mais ter esses ouvidos abertos a escutar a dor do outro. Eu acho interessante quando o Luiz traz a referência, né, das rodas de conversa a partir dos círculos, né, da circularidade africana e também das circularidades indígenas, né, que nós temos aqui na América Latina. Um fato que me ocorre, assim, eu tive uma experiência em Moçambique recentemente, e as rodas realmente é algo presente dentro da cultura, né? A forma de humanização das pessoas ali é a partir das rodas de conversa, né? Mas sempre tem uma questão que é o respeito à pessoa mais velha. Sempre o ancião é o doutor, né, do conhecimento, assim. Então, todas as pessoas, as crianças, vão sentar em roda, os jovens, né, as outras pessoas que estão abaixo, numa faixa etária menor, eles têm essa coisa de ficar escutando, escuta e tal, e só vão falar se caso são provocados a falar. Eu acho que um desafio nosso aqui, quando pensar as rodas, é de como provocar também para esse diálogo, né? Porque aquilo que Paulo Freire vai trazendo, né? Não é só você... você precisa provocar. É no diálogo que vai se construir o senso de comunidade, é onde a gente vai se humanizar, onde vai se educar, vai se libertar, né? Até a Bell Hooks trouxe o texto recentemente aí para a gente pensar, né? A forma de libertação através da ética do amor. Eu acho muito bacana, assim. Acho que só esse detalhe que acho que para a gente realmente temos que nos provocar. Qual que é o passo que a gente tem que dar para tocar o outro a ponto dele sentir a vontade de romper a tradição e se apropriar da fala, né? Se sentir na liberdade de falar, né? De ter esse ato de liberdade para falar. Acho isso bacana. Legal, Rafa. Tá escrito dedo verde e eu perdi teu nome. E a gente até conversou esses dias, né? Luciene. Tu me mandou mensagem em seguida, né? Há pouco. E Glauciene, eu acho que vocês trazem elementos muito interessantes para a gente pensar. E a gente não tem resposta, né? Não tem resposta simples. Eu penso, para dialogar um pouco aí com a Glauciene, quando ela traz os jovens estudantes, eu acho que a gente tem um desafio e tem uma possibilidade muito grande na escola. O desafio é o enrijecimento da disciplina como matéria que está sendo estudada e da disciplina escolar, nessa ideia da autoridade. Mas, de um outro lado, eu tenho a possibilidade de um contato mais direto e cotidiano com o estudante. Então, eu que sou professor, eu entro na turma, mesmo que eu tenha uma turma grande, que tenha muitos alunos, a gente sabe todos os desafios que os professores encontram, mas eu entro na turma
uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todas as semanas, 40 semanas no ano. Então, eu tenho uma possibilidade que é o cotidiano que eu estabeleço com o estudante. E que tem coisas que ninguém vai contar numa roda de conversa para gente desconhecida. Porque é muito de um fórum muito íntimo e que às vezes é fruto de algum machucado grande, que aí eu vou falar num fórum onde eu tenha intimidade, ou convivência, ou sinta que tem acolhida, que às vezes a escola não tem. Ou tem. De um outro lado, então eu acho que tem esse desafio, assim, como é que o professor lida com o excesso de conteúdo, tempo de aula, o número de alunos na sala, mas ele tem essa grande possibilidade da convivência cotidiana. E às vezes não é muita coisa. Às vezes é o professor perguntar como é que você está e, de fato, ouvir a resposta do estudante. Hoje ele vai dizer, eu estou bem, mas o professor olhou para ele. Na semana que vem, o professor vai perguntar como é que você está e ele vai dizer assim, eu estou bem, mas o professor vai olhar de novo e aí ele vai percebendo que, de fato, o professor se interessa com aquilo, né? Que eu acho que aí tem um desafio maior, que é quando a gente pega os jovens que são desconhecidos, né? E às vezes, mesmo no itinerário do curso, a gente vai propor que vocês organizem e apliquem rodas de conversa nas suas realidades. Então, você reúne jovens que não têm contato entre eles previamente. Fazê-los falar é difícil, mas aí, por isso, a estratégia metodológica pode contribuir muito. Porque você perguntar assim, chegar na roda e falar assim, gente, agora todo mundo vai falar a sua história de vida. Eles não vão falar. Agora, se você falar assim, todo mundo vai falar o nome e vai falar uma cor. Aí, depois da cor, você perguntar, por que é essa cor? Sabe essa coisa de um diálogo que primeiro é quase monossílabo e depois vai aprofundando? Tem o Geraldo Labarrère, e eu falo muito. O Geraldo Labarrère, que é um jesuíta do Cajueiro, um grande amigo, vários de vocês conhecem, provavelmente. Ele conta uma história de um retiro que ele fez com Dom Luciano Mendes, na filosofia. O Dom Luciano foi dar o retiro para ele, e aí o Dom Luciano pôs todo mundo em roda e pediu uma apresentação. E ele conduziu de um modo a apresentação onde cada pessoa ia dizer o nome. Aí, no meio do caminho, como todo mundo estava inteiro e o Dom Luciano prestava atenção em quem estava falando, do meio da roda em diante, as pessoas começaram a dizer o nome e a idade. E aí, a hora que acabou a roda, aí o que tinha apresentado só não falou, eu não falei meu nome, mas minha idade é tanto. Aí, quando chegou que todo mundo teria falado nome e idade, a pessoa falou, mas eu gosto da cor azul. E aí todo mundo quis falar a cor. E todo mundo quis falar isso. Sabe esse movimento? O que o Dom Luciano fez? Ele foi conduzindo uma roda e o retiro foi esse, né? E na espiritualidade naciana, o retiro teria que ser de silêncio. E eles passaram 3 dias conversando. Em roda de conversa, partilhando a vida. Mas partiu das coisas micro para macro, tal. Pode ser um caminho que ajuda, inclusive para romper essa imposição, Rafael, que tu falava, de ter alguém que fale e outros que escutem, né? Mas, enfim, já falei bastante. Eu fiquei pensando em começar com a fala do Rafael, porque o texto da Bell Hooks, ele provoca a gente a pensar em nossas posturas. Por exemplo, onde estão nossos pontos cegos? Né? Onde é que estão as nossas dores? Porque se a gente não explicita também em algum lugar com alguém as nossas dores, a gente dificilmente vai dar conta de escutar a dor do outro, aquilo que o Luiz falou, né? Eu vou tampar para eu não escutar. Então, na escuta, eu preciso também de reconhecer essa trajetória que é silenciada, isso que a Glauciene traz, né? Que a gente é uma trajetória
silenciada, nós somos silenciados o tempo inteiro, principalmente o povo pobre, né? Quem tem direito a falar, você sabe com quem você está falando, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa se dar conta em nós, como quem vai coordenar a roda, quem vai acompanhar os jovens. E ainda mais que nós estamos numa sociedade adultocêntrica, quer dizer, o adulto está no centro. Os jovens não sabem nada, quem sabe somos nós. Eu aprender dos jovens está louco, né? O mundo está perdido se eu vou aprender com os jovens. Então, romper com essas questões que a Bell Hooks chama a nossa atenção para ver quais são os nossos pontos cegos quando a gente trata de juventude. Quais são as dores que eu tenho e que não são explicitadas e por isso elas não estão, elas me ameaçam? Ou quais são os silêncios que eu preciso me dar conta deles? Então, primeiro olhar para nós, eu acho, né? E depois, eu acho que isso que o Luiz colocou, eu vou dizer a mesma coisa com o Luiz, só que com outras palavras. As nossas perguntas, elas são complicadas, elas são perguntas de inquisição, sabe? Assim, o tempo inteiro a gente está fazendo prova. E aí, como a gente está perguntando para os jovens, como foi? Você gostou disso? Então, o lugar que a gente coloca o jovem é o lugar da prova. Então, ele não pode errar. Então, ele diz assim, eu concordo com ele. Eu acho legal. Mesmo se for uma leitura bíblica, o que Jesus disse? Ah, Jesus é muito bom. Aí eu também acho que Jesus é bom. Fica no mesmo lugar e ninguém diz absolutamente nada, porque a gente está condenada a esse silêncio e condenada a não errar. Então, o Luiz falou dessa questão, eu acho que fazer perguntas que os jovens provocar, não fazer perguntas, mas provocar que ele fale de coisas que ele sabe, né? E, às vezes, a gente não precisa, pode criar outros ambientes em que ele vai criar confiança e vai... outro dia, um menino perguntou assim, o Carmen, nós estamos num grupo e ninguém fala nada, a gente reúne, todo mundo fica olhando um para a cara do outro e não fala nada. Eu falei, por que vocês precisam ficar reunidos em grupo? Não tem lugar para fazer piquenique nesse lugar, não? Vai fazer um piquenique, um jogo, uma coisa assim, em que nesses ambientes que não são formais, a informalidade, ela tira, ela retira, vamos dizer assim, ela traz a palavra também espontânea, né? Vamos dizer assim, traz a espontaneidade. Então, para dizer isso, né? Só dizendo o que o Luiz disse em outro modo de dizer, como as rodas, ele tem essa finalidade de contribuir. A Katiuska fala, quando ela está falando do Bell Hooks, lá da Bell Hooks, ela diz assim, as rodas, esse espaço para a gente poder publicizar as dores. E se a gente publiciza as dores, a gente pode curar essas dores. Não existe outra forma de cura dessas dores se a gente publicizar. Então, eu acho que eu pararia aqui, mas eu queria dizer para vocês assim, ó, nesse curso, a roda de conversa, a gente está com uma provocação para um grupo grande que no final a gente pudesse aplicar as rodas de conversa pela vida das companheiras. Escutar, não só mulheres, escutar mulheres e homens, como é que se relacionam, para a gente escutar essas dores. Porque uma coisa é falar da situação de violência, outra coisa é escutar. Como é ser homem, qual é as dificuldades de ser homem nessa sociedade, como é ser mulher, quais as dificuldades de ser mulher. Eu acho que a gente começar a dizer e a conversar sobre isso, eu acho que isso contribui muito para a gente. Então, eu queria provocar vocês todos a pensar assim, quantas rodas de conversa a gente podia aplicar pela vida das companheiras para a gente gerar um mundo com menos violência. Queria que vocês pensassem nisso, tá? Se vocês topariam, todo mundo que está nessa roda, por exemplo, a Glauciene que está na escola ou nesse ambiente lá onde você está,
por exemplo, de provocar, de realizar 1, 2 rodas ou 3 rodas lá do roteiro pela vida das companheiras, para a gente escutar várias juventudes de vários lugares, né? Então, quem sabe a gente conseguisse fazer porque isso é passo a passo, isso é processo, né? Por isso, a provocação. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Porque aí a minha tarefa é dizer assim, vamos encerrar. Olívia, você está levantando o dedinho? Ah, então tá. Diga, Olívia. Ei, pessoal, boa noite. Então, eu estava aqui na escuta, né? Pensando um pouco sobre uma metodologia e super me identifiquei, Carmen, quando você expôs que muitas vezes a gente vai para rodas de conversa em que rodas de conversas não são feitas, né? A gente fica completamente passivo e ouvindo. E no final tem a oportunidade de comentar e nem sempre isso é efetivo no que tange metodologia de roda de conversa, né? Por experiência em alguns encontros da Pastoral da Juventude com a temática da campanha, né, e em alguns outros ambientes também, eu acredito que o trabalho dessa roda de conversa sobre as vidas das companheiras vai ser bem mais extenso do que a gente consegue imaginar. Por conta de eu já ter percebido que ele é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. No nosso grupo de jovens e aqui em Ouro Preto, o meu grupo era majoritariamente masculino. E a gente começou a ter uma mudança até nos comportamentos dos nossos próprios companheiros da base depois do 4º, 5º encontro. Então, assim, é bem mais complexo do que eu pensava. Porque um encontro foi gerando um incômodo, que gerou outro incômodo, que gerou outro incômodo, e aí foi crescendo suas questões, os questionamentos. Mas, assim, o primeiro não foi muito roda de conversa, não, sabe? Eu confesso que teve mais uma exposição. As meninas também pegaram um lugar de fala muito grande, porque queriam muito falar sobre as violências que já tinham vivido. E os rapazes ficaram escutando, e aí gerou a questão de, muitas vezes, eles também se sentirem oprimidos no sentido de que, sim, somos homens, sim, somos culpados pela violência contra a mulher, mas a gente também gostaria de falar um pouco do nosso ponto de vista com relação a isso, porque às vezes nos colocam todos em um combo só, e a gente precisava falar sobre isso, aí veio a roda de masculinidade, aí teve 1, 2, 3, então assim, eu não sei qual seria a proposta, mas acho que muito poucos encontros não é efetivo. A Delane também levantou a mão, né, Delane? Sim. Primeiro, assim, eu vi quando o Luiz falou, e você levantou a cartilha, e logo eu, como professora de arte, né, puxei logo, assim, o interesse. E a primeira coisa que eu queria perguntar era o seguinte, esse material que vocês têm, essa cartilha, a gente vai ter acesso, a gente compra, é enviado, assim, eu sei lá, ainda, acho que eu sou velha ainda, viu, gente? Eu gosto muito de livro, né? Diz que a gente novo tem que gostar dessas coisas. Essa está no curso, tá? Tá. Integral no curso. E as outras, tá? A primeira roda tá em todos o curso. Ela vem digital. Ela está em PDF. Mas a gente tem essas outras 3, vão ser 5, né? Essas outras a gente tem no Cajueiro para poder adquirir. Vender, para quem quiser adquirir. Tá, eu vou dizer que eu tenho interesse, como eu te disse, eu ainda me acho velho, gosto muito de papel, de caderno, de livro. Eu gosto de pegar, né, no papel, não sei. Uhum. Colecionar meus cadernos no papel, né? Sou. O povo fala, eu comprei um tal do Kindle, gente do céu, virou só enfeite, porque eu gosto ainda do papel. Eu gosto, eu coleciono meus papelzinhos, meus livros que eu gosto. Eu achei interessante, e aí, assim, eu falei, nossa, enquanto o Luiz falava,
Eu gosto de falar também, viu, Luiz? Muito. Eu estou aprendendo a ouvir, tá? Estou aprendendo. Mania de professor. Eu achei muito interessante porque vocês têm na cartilha uma coisa assim que para mim é como se vocês já tivessem concretizado o meu pensamento, porque eu nem sabia que existia essa técnica da roda de conversa, mas assim, quando eu vim para a escola pública, que eu não tô no estado há muito tempo, mas quando eu vim, eu sentia uma certa dificuldade de colocar uma ordem na sala que não cabia na minha cabeça. Primeiro, que eu odeio aquela sala que é uma cadeira atrás da outra, mas a minha não tinha como arredondar. Então, às vezes, eu inventava um arredondamento botando o menino para virar a cadeira para quem estava falando dentro da sala. Pensa na loucura, né? O diretor que chega na porta encontra as cadeiras de costa para a professora, mas não era eu que estava falando, era o menino lá do fundo, vira a sua cadeira para lá, que escuta o que ele está falando. Então, assim, no início, eu achava que eu estava fazendo uma grande loucura quando eu falava assim, eu não vou falar do assunto que está no livro de arte. Você é que vai me dizer o que você quer ouvir. E aí você vai dar sua opinião e todo mundo aqui tem direito de concordar e discordar. Então, assim, minhas aulas de arte eram uma loucura, porque era todo mundo falando, todo mundo tinha direito a opinar, e, inclusive, eu dei a liberdade dos meninos discordarem das minhas opiniões. Então, assim, eu falava, essa obra de arte é linda. Se o menino concordasse, coitado, eu exprimia ele até ele conseguir discordar de mim. Então, ele sentia que ele tinha esse direito de discordar das minhas opiniões. Não é porque eu sou professora que você tem que achar bonito o artista que eu acho bonito. Então, no início, eu falava que o artista era bom, pintava bem. Quando os meninos concordavam, eu ia lá e falava que ele era péssimo, horroroso e que eu não gostava. Então, foi uma loucura no início. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo na cabeça dessas criaturas? E foi uma convivência de 3 anos que os alunos me ensinaram a fazer a roda de conversa com eles, e eles chamavam, a gente quer conversar com a senhora, e eles puxavam a sala, e eles davam o tema, e tinha tema que eu falava, meu Deus, será que eu posso tratar esse tema com eles? E, assim, hoje está aqui no curso de roda de conversa, assim, era o Luiz falando, a Carmen falando, e eu aqui pensando em mim, em todas essas ações que um dia um colega virou e falou assim, nossa, onde é que você acha essas metodologias loucas, minha filha? Pelo amor de Deus, traz o nome dos teóricos. E eu falo, não sei, os teóricos chamam estudante, eles pedem e eu vejo até onde eu dou conta e até onde eu boto, onde eu falo, acabou, eu sou o juiz desse negócio, bati o martelo, acabou esse negócio por hoje. E eu achava assim no início, meu Deus, fugir do conteúdo do livro. Mas eram muitas conversas interessantes, muitas coisas, e muita aproximação, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar ouvindo vocês falarem e relembrando que eu era uma doida na sala, mas que, assim, tem um colega meu que fala assim, você como é que se diz assim, você é a professora mais querida dos meninos mais loucos da escola. Mas é porque era isso, sabe? Eu gostava de ouvir, de me meter na conversa deles. O que vocês estão falando aí? Que assunto é esse? Que gíria é essa? Me ensina, o que me explica? E, como diz você, imagina eu aprendendo com meu estudante, né? E eu conversava no mesmo estilo, junto com eles. Fico muito feliz, assim, e ver que eu partia disso. O que você está vendo nessa imagem? Então, assim, a hora que vocês abriram a cartilha e me mostraram essa imagem do Mondrian, e a outra eu não consegui descobrir de quem que era, nossa, eu falei, gente, que bom, já quero essa cartilha para mim, já entendi. Eu posso partir disso aqui, que é o meu cotidiano, como eu posso partir da letra de uma música, como eu posso partir de uma reportagem que eles trazem, né? Do diacho do funk, que eu falo com eles, meu Deus do céu, eu odeio o funk. Aí eles vão ter que me dizer por que eu odeio o funk. E aí eu começo a explicar por que eu odeio o funk, no final eu já não odeio mais o funk. Né? Então, assim, eu vou caçando motivo para bater papo com eles e eu sinto uma imensa saudade, porque apesar de eu ter saído da sala de aula para ir para um projeto que eu estou amando muito, inclusive eu estou participando das rodas de terapia comunitária integrativa para aprender a escutar,
Vocês falando e eu sentindo saudade, gente. Me deu vontade de pular de volta para junto dos meninos, assim, sabe? Dos meus meninos. Eu chamo até de meus, né? Fiquei até possessiva. Mas foram 3 anos. Eu pedi à escola para me permitir que eu fosse do 6º ao 9º ano com eles. E no 9º eu falei, não, vocês estão prontos, vocês podem viver sem mim. E eles estavam lá, mas tudo que acontecia, que era polêmico, eles iam para a minha sala e chegavam e falavam, a senhora precisa ajudar a gente a resolver um problema com a professora de matemática. Eu falei, caramba, velho, a mulher vai me odiar. Porque quem é arte diante de matemática, né? A gente não é ninguém. Eles têm 5 aulas, eu só tenho uma. Eu estou caçando encrenca. Mas eu fui muitas vezes, fui para o conselho de classe com unhas e dentes, e falava, né, do meu menino ninguém tasca, e pensa nos cão, que eu amava, amo até hoje. Então, assim, eu estou me sentindo muito em casa, né? A primeira rota me fez me sentir muito em casa, porque eu sou muito apaixonada pela cultura indígena, né? E aí eu falei, caramba, eu acho que no primeiro texto eu já comecei a falar sobre meus ancestrais indígenas, e quando chegou no 3º, que estava pedindo sobre os indígenas, eu falei, caramba, já falei tudo, é agora. Me perdi num monte de coisa. Eu acho que eu escrevi, tá, para você, Josia, um monte de texto, e antes de abrir a avaliação, eu escrevi o texto, comentei. Quando eu voltei, eles estavam todos perdidos. Só que eu, como uma boa artista, o que eu escrevi eu não consigo repetir. E aí... né? Mas, assim, eu gostaria de adquirir as cartilhas. Tá legal. Depois a gente pode ver sobre isso, tá? O pessoal que está querendo aí, a gente vai conversando. Gente, então, para a gente não delongar mais, então a gente agradece, dá boa noite para todo mundo, né? E espero que outros também possam ver esse vídeo para poder acompanhar esse debate, que eu acho que foi muito importante para o nosso caminho das rodas de conversa, tá? Carmen, talvez antes de encerrar, eu quero ler uma poesia, mas o Josias tinha pedido a palavra. Ah, tá. Perdão, Josias. Já avançou o tempo, mas como ele pediu, Josias. Não, eu acho o diálogo foi muito interessante, mas acho que uma coisa muito importante nessa conversa que nós estamos tendo sobre roda de conversa é que, além da sociedade ela ser adultocêntrica, ela é uma sociedade que ela valoriza o letrado, o dono do conhecimento, né? Então, quando a gente vai para a roda de conversa, a gente tem que ter cuidado para não ser o dono do conhecimento, né? E valorizar o grupo, todo o grupo como igual, dá igual oportunidade para eles para ele dialogar, para ele falar, para ele perceber que não é só importando quem é letrado, quem não é letrado, que não é só o letrado que é o dono do conhecimento, né? Não é só o letrado que é o dono do conhecimento, que todos têm direito à palavra, todos têm direito a ser ouvido e todos têm direito, né, a participar dentro da roda, que dentro da roda não existe o dono do conhecimento, aquele que pega o conhecimento para si. Por isso que é roda. Sim. Bacana. E a gente poderia ficar muito tempo ainda, né, conversando, né? Mas também o tempo avança, né? E aí a gente precisa descansar e também retomar o curso, né? Fazer outros afazeres. Para encerrar, eu quero trazer só uma frase de poesia que está ali no material das rodas de conversa, pela vida das companheiras, né? Que é de autoria de Wiges, Maria Campos e do Marco Aurélio, que diz assim: eu falo
porque você me escuta. Falo do tempo que passa e nos ensina tanto, da vida dura e da partilha do canto. Falo de jardins e flores e da revolta das ruas, do grito necessário e do indefinido pronto. Eu falo porque vocês me escutam, e é por isso que a gente faz roda de conversa, para a gente ouvir uns aos outros mutuamente. Muito obrigado, gente. Um bom descanso a todos e todas.